Oi, minha gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo com Elas. Eu sou Andréa Galiza, advogada das famílias, e estou aqui com as nossas maravilhosas. Olá, gente. Lília Simonetti, empresária e dona da Lilá. Cida Cunha, assistente social, escritora e jornalista. Vou apresentar o tema de hoje, tá? É um tema muito bacana. Acho que muitos vão se identificar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que mexe com o coração e a cabeça de muita gente: a criação dos nossos filhos. Aquele desafio diário de educar, amar, entender e muitas vezes aprender junto. Vamos trocar ideias, dividir experiências e buscar caminhos para criar filhos mais felizes e conscientes, sem culpa e com muita verdade? Bora! Patrícia sempre foi uma mãe presente. Desde que Gabriel nasceu, ela acompanhava tudo. As febres da madrugada, as apresentações da escola, as histórias antes de dormir. Eles eram grudados. Ele confiava nela para tudo. Mas agora ele tem 15 anos. Nos últimos meses, o quarto dele virou um território desconhecido. A porta vive fechada, as respostas vieram secas, os olhos sempre no celular. Patrícia tentava puxar a conversa, mas recebia só um "depois, mãe", ou um "nada não". Começou a sentir que estava perdendo o filho, não para o mundo, mas para o silêncio. Um dia, depois de mais uma discussão sobre notas e horários, ela chorou no banho. Não era só tristeza, era frustração. Ela sentia que estava falhando. Mas, naquela mesma semana, Gabriel esqueceu de levar o casaco. Chovia. Patrícia saiu correndo para levá-lo até a escola. Quando chegou, ele estava na porta, encolhido, esperando. Pegou o casaco, olhou para ela e disse: "Valeu, mãe. Você sempre aparece quando eu preciso." Foi só isso, 2 frases, mas foram o suficiente para ela lembrar que o vínculo ainda estava lá. Talvez mais quieto, mais escondido, mas permanecia vivo. Adolescência não é distância, é transição. E ela entendeu que agora o amor dela precisava ser mais silêncio do que fala, mais presença do que controle. Por isso que o nosso tema, crescer juntos, os desafios e alegrias de criar filhos no mundo moderno, é tão complexo. Muito, eu fiquei emocionada. Eu quero saber se em todo programa eu vou chorar, porque todo programa eu choro. Mas é uma emoção mesmo quando a gente percebe isso, porque assim, por que o que o filho faz pra gente tem um significado tão grande? Tão grande. Dói tanto, porque tudo né? Tem um peso tão grande, tudo. Se outra pessoa fizer, nem dói tanto, mas... Uma simples palavra dessa, eles têm um poder emocional tão grande, que é como se a gente tivesse feito assim, tudo que eu faço, valeu, pronto. Ele não precisa mais de... Tá pago. Essa simples palavra, mãe, você... Essa sensação dele sentir, reconhecer aquele esforço, né? Aquele esforço cotidiano. Pra você ver, o amor de mãe, ele é tão fácil que bastou isso pra mim. Eu já esqueço tudo o que tivesse. Então, tá feito, tá pago, eu tô conseguindo fazer o que Porque o amor de mãe, ele é incondicional. Ele é incondicional. Você tem um marido, você tem uma amizade, você tem as outras relações, você exige minimamente ali aquela reciprocidade, aquela coisa. Mas o amor de filho é incondicional. Se ele der um sorrisinho, eu costumo dizer assim: e aí, como estamos? Porque como eles estão, é como nós estamos. Isso, basta. Estão felizes, estamos felizes. Estão tristes, estamos tristes. Agora, o desafio: como é que você sente um amor que lhe conecta profundamente, mas você compreende que eles têm uma vida e você outra, e você precisa deixar voar, e você precisa deixar seguir, e você não pode interferir, compreender que são vidas separadas. Pariu, cumpriu sua missão, é dele, assim como você tem a sua vida. Então, que a gente hoje em dia enorme. É como eu digo, hoje em dia eu sou filha, né? Eu digo, mas às vezes estou assim, eu disse, mãe, eu preciso do meu momento, eu tenho o meu momento. Aí eu lembro dos meus filhos, eu vou ter que dar o momento, eu tenho que dar, né, a liberdade a eles do jeito que eu peço a minha liberdade. Do jeito que eu sou muito ligada à minha mãe e tudo, que é como diz, eu vi até uma reportagem falando que você pode contar tudo à sua mãe, você pode conversar com ela, mas depois que você casa, que você tem a sua vida, nem tudo sua mãe precisa saber. Seus problemas sua mãe já não precisa assimilar para ela, porque você tem sua casa, tem sua vida, você vai ter que
tentar resolver os seus problemas e não sobrecarregar a sua mãe. Que hoje em dia a gente tudo quer contar à mãe, mas às vezes a mãe ela precisa ser poupada. Porque, vamos dizer, num casamento você faz as pazes com seu esposo. E ela não faz, ela vai ficar com raiva. E ela tem um ódio Ela vai dela. ficar Eu falo pela minha, que é aquela que o ódio vai permanecer pro resto da vida. Então, você casa, você cresça, mas você dê esse espaço. Aí eu fiz dizendo, não, eu quero que Lália e Giovanni me contem tudo. Aí eu digo, oxe, aí eu sou a mãe. Isso. Igualzinha Eu digo, eu já quero, você me conte tudo, Lália. Mas olha, como são as coisas. Ser mãe de menina e de menino. Eu tenho mãe de menina e menino. Lália hoje, ela é casada, tem a vida dela. Só que às vezes eu olho pra ela e digo, Lália, eu não quero saber, não. Da sua discussão com seu esposo. Eu não quero saber, porque eu sou mãe. Então eu vou pegar uma raiva que depois você tá bem e eu não quero. Então hoje em dia eu peço. Só que eu digo, com Lália eu consigo. Quando eu penso com Giovanni, menino, hoje ele tem 11 anos, eu digo, não, quero que Giovanni me conte tudo. É porque ele é muito criança. Eu fico dizendo, porque eu tenho essa diferença, graças a Deus. Eu consigo fazer essa distância nos meus meninos, mesmo eles homens. Agora é um exercício cotidiano. Eu fico dizendo, será que é só porque um é menina, eu tô conseguindo deixar Laila voar? E Giovanna eu não tô conseguindo porque é menino? Eu acho que é porque ele é muito criança ainda. Então você ainda sente como se precisasse proteger. Ah, não tá. sei, pode ser que não, mas ainda... É uma pergunta que eu me digo, será que Lália fica até dizendo, eu acho que manhã vai ser uma sogra, porque eu vou ser sogra de menino, né? Então, eu vou ter uma nora. A nora vai praticamente me odiar, não tem esse negócio, né? Ai, nora, vou ser mãe de homem. Aí a mãe disse... Lália fazendo, eu tenho certeza que manhã vai ser uma jararaca pra sogra, porque ela é muito assim com o Giovanni. Aí eu já fico me questionando, será porque eu tive eles em idades diferentes? Gente, eu acho assim que o que a gente precisa diferenciar é que uma coisa é amar incondicionalmente, tudo lindo e maravilhoso. E outra coisa é saber qual é o seu lugar. Esse é o esforço. Então, eu, por exemplo, eu amo loucamente meus filhos, mas eu procuro saber qual é o meu lugar. Então, eu não interfiro, eu quase não dou opinião, só quando eles pedem. Isso. Eu quase não ligo, não sou aquela mãe que fica ligando, eu espero eles ligarem, pra não ser só aquele medo de dizer assim, não sou aquela que tá no pé, lá tem uma mãe nova. Eu acho que é mãe nova. Eu fico esperando, eu estou sempre disponível. Isso é engraçado, porque que quando... você é mãe de menino, você é um exemplo. Homens. Quando o André era pequeno, aí ele dizendo uma vez à amiga dele, ao amigo, vamos ligar pra mãe, não sei o que lá. Eu disse, não, minha mãe é importante, ela não pode atender não. Ele disse, minha mãe é assistente social, ela tem toda hora, pode ligar. Porque eu sempre estive muito disponível, graças a Deus, na época que eu fui pra rua trabalhar e meus filhos já precisavam ficar, eu já tinha o celular. Então, sempre foi aquela coisa que me conectava pra eles. Mas nunca aquela coisa de cobrança. Eu sempre fui muito de viver e deixar viver. Pelo entendimento de que eu estou sempre disponível, sem julgamento, pronta para ouvir, amor incondicional. Agora, mesmo que está errado, eu vou dizer que está errado. Mas amo incondicionalmente, independentemente do que eles fizerem. Mas você tem que saber que a vida é deles e que se você prender demais, você passa a não saber das coisas que eles fazem. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a minha mãe e com meu pai. Então, nunca eu escondi nada deles. Eu sempre tive esse diálogo. Então, pra amanhã, pra você ter ideia, eu casei muito nova a primeira vez, eu casei com 15, ia fazer 15 anos, e maninha e painho sabiam de tudo. Eu nunca escondi nada. Por isso que hoje em dia a gente ainda tem uma relação muito, muito, muito aberta. E desde com Laila, eu sempre, do primeiro namorado, a primeira vez, tudo, eu pedi pra ela me contar. Só que, pra gente, isso é bom pra vocês, eu tive 2 gestações em 2 momentos muito diferentes da minha vida. Um eu tive com 15 anos e outro eu tive aos meus 27 anos, quando eu já estava formada, já trabalhava, já era independente. E existe totalmente uma diferença de 2 gestações, de 2 Lília, de 2 mães. São 2 pessoas eu sou diferentes. uma mãe, a mãe que eu fui pra Lália, infelizmente,
eu tento corrigir hoje em dia com ela. Por quê? Quando eu tive 15 anos, eu ainda estudava, eu fazia faculdade. Eu era uma criança cuidando de outra criança, mas eu cuidava muito. Ele morava comigo. Eu vinha embora para Natal, vinha ver dois adolescentes com a criança, eu estudava num horário e meu esposo estudava em outro. E a gente trocava tudo com a responsabilidade muito grande. Só que a minha mente era outra. Eu era mais relaxada, não relaxada com Lália, relaxada com o mundo. Então a minha gestação de criação com Lália, ela foi mais leve. No sentido de, hoje em dia eu sou tão mais apavorada com onde Giovanni não pode brincar numa calçada. Eu tenho medo de Giovanni ir para uma casa de um amigo. Eu tenho medo com Lália, eu não tinha esse pavor todo, porque o mundo naquela época... Você não tem a maturidade de conhecer o mundo como você tem hoje. Como diz, a diferença entre as mães e as avós, né? Porque as avós temem tanta coisa e as mães não. Porque é aquela mente mais leve, aquela coisa mais... Eu tinha 15 anos e a minha gestação de criação com Lália, ela foi leve. Eu não senti um peso. Só que aí, por outro lado, eu estava no auge de começar uma faculdade. Eu não tinha tempo. Graças a Deus, eu sempre tive um suporte. Então, painho e mãe deram suporte. Foi logo quando eu me separei na criação de Laila. Então, eu fui muito ausente na parte de vai para uma reunião, vai para uma apresentação. Laila sente falta disso. Aliás, eu não lembro de manhã muito nisso. Porque eu estava estudando, eu estava trabalhando, eu estava crescendo, né? Eu estava crescendo e eu não pude participar tanto da criação dela. Quando é agora com o Giovanni, graças a Deus, com meus 27 anos, eu já estava formada, eu já estava casada. Eu tenho um suporte do marido que disse assim, não, amor, não precisa se sobrecarregar, pode criar. Porque eu não queria fazer da criação de Giovanni... Não queria repetir os erros. Os acertos eu faço, maravilhoso. Sempre amei, sempre fui muito... Mas eu queria estar presente nas lembranças dela, quando ela lembrasse. E eu digo, graças a Deus, por isso, olha, tudo quando já fala da mãe solo. Eu tinha um suporte. Foi como se na gestação de Lália eu fosse uma mãe solo e precisasse trabalhar. E eu fui muito ausente em certos momentos especiais da vida dela, que ela lembra. Eu não estava numa apresentação do meu GR, eu não estava num trabalho, mas você não lembra. E com o Giovanni, eu já sou tão em cima para ele não ter essas lacunas, que às vezes eu me acho que eu sufoco demais. É isso que eu fico pensando, assim... Qual é a fórmula? Porque eu penso que não existe a fórmula. Normalmente eu rezo muito. E acho até que acertei. Graças a Deus, meus filhos estão adultos e são maravilhosos, tudo lindo, muito bom. Mas eu não acho assim que foi um mérito, que eu fui incrível, que eu acertei. Vou dizer para vocês, porque foi sensacional, deu tudo certo. Não, eu acho que tem a mão de Deus, sabe? A gente é joelho no chão, se esforçando, tentando fazer o melhor e joelho no chão. Porque é muito difícil. Agora, eu penso que um legado que mamãe deixou foi esse da confiança. Mamãe dizia assim, se alguém me disser que você estava na rua fazendo isso e você me disser que não estava, eu vou confiar em você. Eu tinha essa diferença em relação com a minha mãe. As minhas amigas escondiam tudo das mães. Minha mãe sabia de tudo. Exatamente. As minhas amigas ficavam de castigo. Eu não ficava. Eu lembro que eu morei até os 8 anos com minha mãe. Meu avô faleceu. Eu fui morar com minha avó. Meio a contragosto, assim, porque eu queria, né, morar com minha mãe, mas minha avó tinha 2 filhos adolescentes, adolescentes não, jovens, que saíam e a vovó não ficava sozinha. Então, eu fui morar com minha avó por causa desse apoio pra vovó e tudo mais. E aí, minha tia fazia, mas a fulaninha de tal, sua amiga ficou de castigo e você não ficou. Mas mamãe sabia onde eu tava. Pra onde? Mamãe sabia mais do que as minhas amigas. Minha melhor amiga não sabia, mas minha mãe sabia. Ainda que eu não estivesse pronta pra dizer naquele momento... Se ela me perguntasse, a verdade sairia. E aí, o que eu acho interessante é que é muito tênue como você acertar entre ser amiga e ser mãe, ter autoridade de mãe. Porque se você erra demais, você dá muita liberdade, você perde o controle. Porque eles também precisam de limites. E precisa de alguém que dê o norte. Não é pra ser 2 amiguinhas, não. Mãe é mãe. É pra ser aquela mãe amiga, mas não é aquela amiguinha ali que não impõe limites, não. Todo mundo precisa de não e de limite. Por isso que a sociedade tá um caos hoje. Porque ninguém tem mais limite. Filhos então, precisam de não. Precisam de não. Essa é a grande questão, porque agora, as pessoas têm medo. Que é medida. Porque também, quando você se transforma numa ditadora, que o filho não tem coragem de se aproximar, então você não sabe de nada da vida dele,
porque ele não está pronto para aguentar. É saber dizer o então, não, né? Qual é o limite? Eu lembro que quando os meninos chamavam e diziam assim, mãe, vamos conversar. Meu Deus, era tanta oração, até chegar esse momento, meu Deus, Nossa Senhora passa na frente, Nossa Senhora passa na frente. Para que tivesse esse equilíbrio. O discernimento, você sabe, eu digo e como eu vou me comportar, porque se eu me assombrar demais, nunca mais ele conta. Mas eu preciso ser mãe. Isso. E se tiver errado, você vai ter que, então assim, que limite é esse? Como lidar com aquilo que é a coisa mais importante da sua vida? Mas uma coisa eu penso, é que a gente nunca acerta completamente, porque nós somos falíveis. É. Então, em algum momento, por mais que a gente exija de que eu tenho que ser perfeita, porque as coisas que eu sofri, eu tive alguns problemas na minha infância que me marcaram muito, e eu procuro compensar muito isso, achando que se eu for a mãe perfeita, vai tudo funcionar. Mas não existe mãe perfeita, porque não existem pessoas perfeitas. Então, em algum momento... Até os nossos filhos são diferentes. Porque da forma que você age um, você não pode agir com o outro. Isso. Porque eles são diferentes, entendeu? Pois é. Até essa medida para mãe é diferente. Porque uma é de um jeito, outra é de outro. Você tem que saber lidar com todos eles. O amor é igual, mas Igual. o comportamento ele tem que se Diferente, ajustar é. à personalidade de cada um. Porque às vezes a forma que você fala com uma pessoa, que você vai falar com o outro já não gosta daquela forma, o outro já é assim, o outro já aceita de uma forma e de outra. Até isso a gente tem que entender essa postura de cada um e aceitar. Uns são mais... Tudo bem, lá, tá tudo ok. A outra, não, já não é assim, já não pode ser desse jeito. Uns são mais relaxados, outros são mais... Entendeu? E aí a gente tem que ir O que até eu isso. acho mais gritante é que, assim, não importa o quanto você ame, ele não é seu. Bom, é seu filho, a missão é incrível, e tudo, mas não é seu. Eles têm a vida deles, as trajetórias deles e as escolhas deles, gostando ou não. Você pode gostar ou não, pode morrer. É o que eu acho, isso aí, às vezes eu fico assim, meu Deus, como eu vou lidar com isso? Porque eu sou uma mãe muito pintinho. Nós fomos criados numa família onde vovô e vovó ensinaram isso a gente. Vovô não queria que a filha fosse morar em outra cidade. E a filhinha veio morar em Natal, nós morávamos todos no interior e era um pranto, porque esse dinheiro tinha que vir. Aí, quer dizer... O sonho de vovô era comprar um prédio, né? Uma vila, um prédio que pudesse morar em Zona do interior. Foi criada a Vila dos Engenheiros, né? A que gente era morava bacana, na mesma condomínio rua. fechado, na verdade. Na época chamava-se a Vila. E o sonho de papai era comprar a Vila dos Engenheiros para que a gente pudesse morar. E não foi muito diferente, não. Gente, porque a gente morava. Vovô era a casa central da rua. Tia aí vinha Branca, a minha tia casa. Rejane. Tia Regina, tia Rejane, né? E eu morava na frente Andréa morava ainda. Então era uma rua praticamente da família toda. A família Souza lá em Açu tinha praticamente uma rua. Porque era todo mundo uns perto dos outros. Então a gente tem vovô isso, né? ensinou muito isso a gente. Era todo mundo muito ali, colado. E pronto, uma pessoa começava a namorar, assim. Mas se essa pessoa for morar fora do Brasil, se for morar no Brasil fora, não pode. Tem que começar a namorar e prometer que não vai sair do Brasil. Gente, aquelas coisas todas... Era uma coisa que se acontecia com um, todo mundo sabia. Era tudo muito. Então a gente sempre foi essa família que se uma coisa acontecesse, todo mundo sabe. Não é assim, ai, porque aconteceu com a família de André? Não. Emenda de 30 segundos, meu filho. Segredo, não tem a família, não. Eu sempre digo, gente, é o segredo dos Souza. É o segredo dos Souza. Os Souzas todos sabem. Nada é justo, todos. Né? Eu me lembro que quando eu virei mocinha, gente, eu me lembro. Meu Deus, gente, 12 anos. Eu saí de casa em casa da família na rua todinha pra dizer. Todo mundo tinha que saber. Eu saí de porta família em família pra passar esse recado. Porque era tipo assim. Alguém chega e fala, Andréa, você já tá sabendo disso? Aconteceu isso. Tô sabendo de nada, então deixa chegar. Quando chegar, a gente fala, porque ainda não chegou. Aí sabe aquela história que chegou lá no grupo? Eu já sabia. Então, chega assim. Por quê? Porque a família é isso mesmo. Aí eu fico com aquela. Será que eu vou ser igual ao vovô Zezinho? Qual é o limite? Mas eu acho tão lindo. É lindo. Entenda o que eu quero dizer. Qual é o limite entre sufocar e você amar? Porque é muito tênue isso. Você precisa saber que é amado, mas que pode voar, a vida é sua. Eu digo isso, eu já tenho um filho com 23 anos que está morando fora do país. E isso é causa de sofrimento, tanto para mim quanto para ele, como para todo mundo, com toda certeza. Mas ele precisa voar, a vida é dele. No dia que ele chegou para mim para dizer, mãe, eu vou estudar fora,
A primeira coisa que me veio foi, isso é bíblico, deixar pai e mãe. Ele foi com a noiva, deixar pai e mãe. Então, faz parte isso. Botar uma pessoa no mundo ou assumir a responsabilidade pela sua criação não implica em dizer que ela é propriedade sua. Mulher, eles têm que fazer as escolhas. Eu tô sentindo esse podcast. Né? Eu tô vendo porque eu sou muito. Eu tô também, peraí. É porque ela tá muito. Ela tá tão assim, peraí. O meu menino. O meu menino. Eu sempre brinquei com os meus filhos de dizer: não, vocês vão morar aqui, vocês vão morar aqui. Que eu tenho uma filha que faz. Eu quero trabalhar e morar fora. Ela faz, pra poder dizer, já eu vou sei sair, quem é. Mamãe, eu vou sair. É Yara. Aí ela adora. Mas o que é que ela gosta de dizer, Lucas faz? Eu vou ter minha casa, ela faz, eu vou morar com você e você vai me sustentar. Muito fácil isso, né, Yara? Eu vou morar com você. Gente, tudo bem, vocês vão ter a independência de vocês. Os pais querem mais é que vocês vençam, que vocês cresçam, que vocês tenham a profissão de vocês, que se dê muito bem, né? Sai de casa quando for viver a vida, a história de vocês. E aí a gente faz questão de dizer esse lugar de vocês pra sempre. Isso com certeza. Vocês podem voltar, entendeu? E esse vai ser o lar precisa ser um porto seguro. Ele precisa, igual quando ele precisa ter a confiança. Aqui é o meu lugar. É como eu digo, o meu de 11 anos, porque é muito difícil lá em casa. Eu enfatizo muito isso, porque na minha casa só foi mulheres. Meu pai, ele é meu pai e minha mãe, teve eu e minha irmã, e eu tive Laila. Minha irmã tem 2 meninas e ele é o único menino. O xodó de todo mundo, que ele é um menino. E é muito difícil uma criação de menino na minha casa, que só vive eu, menina. Então, até a gestação dele, quando eu descobri que era menino, eu disse, meu Deus, não vou saber amar um menino, não. Minha nossa senhora. Foi uma preocupação, porque acostumada. Eu tive Laila, menina. Na minha casa só era eu e Bruna. Painho era o único homem no meio das mulheres. Tudo, eu digo, meu Deus, e agora um menino? Meu Deus, um menino, meu Deus, um menino com pintinho de boa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E esse menino se transformou, assim, no centro de tudo, lá de casa, hoje, pra todo mundo. E ele, o que é mais interessante, ele é danado. Pra quem conhece, sabe que Giovanna é danado. Ele não é aquele menino tímido, é aquele menino brincalhão, assim, bem a minha coisa, tirador de onda. Ele, bem amigão, bem dançando, ele gosta de se amostrar, ele tira notas boas, não tem um problema. Mas eu pego tanto no pé de Giovanni, eu cobro tanto dele a perfeição, que às vezes eu me toco que eu sou uma mãe, assim, sufocando dele. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a mãe que ele conversa tudo. Ele conversa tudo comigo. E o que é mais lindo do meu filho, que eu digo, meu filho, ele tem todos os defeitos. Ele é uma luta pra estudar, ele é uma luta pra tomar banho, ele é uma luta pra obedecer. Tipo assim, ele é uma luta. Da minha época, gente, minha mãe... Ela é conhecida, todo mundo sabe. Lá em Açu, quando a gente ia brincar na rua, mãe dizia assim, Lília 1, Lília 2, Lília 3. Se chegasse no 3 e eu não tivesse, gente, o mundo caía, eu quebrava minhas pernas, podia o mundo se acabar. Mas a gente obedecia e estava no 3. Deixa eu só dizer que esse daí é mamãe que vai tirar, esse daí é dela, viu? Porque foi minha mãe. É tão minha história. Porque elas só viviam assim, as duas tão minha juntas, história né? que tia Branca aprendeu com mamãe, que nós tínhamos uns amigos de rua, né? Lá, todo mundo um vizinho do outro. Aí todo mundo se encontra no Face, no Instagram. Aí teve um amigo... Júnior, de Maria de Adonias. Júnior, alguns anos atrás, me encontrou e fez, André, esse é André 1, André 2, André 3. Quando eu fui casar, quando eu casei, como é que faz o casamento? Padre. Não, no cartório. O juiz disse, menina, isso é Lília 1, Lília 2, Lília 3, que branca. Mesma coisa. Agora, eu conto até 75. E Giovanni não vem. É outra criação, né? Mas sabe o que é que eu acho lindo? A gente atendia pelo olhar. Pelo olhar? Eu posso olhar 500 vezes. Não, mas pelo olhar, Giovanni obedece. Ele tem muito medo do meu olhar. Mas sabe o que é que ele é? Ele é um menino de um coração exemplar. Eu digo, valeu a pena tudo que eu fiz. Ele pode tirar um dia uma nota baixa. Ninguém é perfeito. Ele pode. Mas o mais importante, ele tem um coração demais. Ele é maravilhoso. Me veio a cena agora, a gente lá na granja, e ele com Ethan era menorzinho, eles lá na lagoa, aí Ethan disse, eu vou só falar, já não vou jogar. Vamos ali na árvore de papai, já foi com ele. E aí tava lá os dois, era ele lá de Giovanni do ladinho. Quer dizer, corra linda, né? Assim, Giovanni, ele é muito, assim, essa semana a minha secretária faz faxina, foi assaltada.
Foi assaltada, levou só o celular dela, não sei o que, e eu lá em casa disse, não, vou providenciar, não sei o que, não sei o que. Aí quando Giovanni pegou, disse, Giovanni, Tereza foi assaltada, levaram o celular dele. Ele olhou assim pra mim e fez, mãe, vamos conversar. Aí, tipo, eu peguei na escola e falei, mãe, o que é que a gente vai fazer pra repor as perdas dela? Claro. Mãe, eu acho, você vai... Aí eu disse, não, eu vou dar o salário dela e vou dar mais um pouquinho. Ele fez, eu acho que eu vou pegar as moedas do meu cofrinho e vou dar a ele. Mãe, você acalentou ela? Aí eu fiz, acalentei. Pois na hora que a gente chegou em casa, entrou... A primeira coisa que ele entrou, fez, Tereza, ela tava lavando o banheiro. Ele chegou lá, fez, me deu um abraço. Eu preciso acalentar você, de que tudo vai dar certo. Ele tem 11 anos. Então, o que é que eu penso? O coração dele é bom. Eu preciso de mais alguma coisa? Não. O resto a gente dá conta. Mas o importante é criar os filhos para terem corações a brigar com você, porque eu não sabia que você pegava tanto no pé do bichinho. Muito. Eu tento ser muito rígida. Eu tenho muito medo, eu tenho medo. Eu fico... Infelizmente, isso é um problema até, por exemplo, meu. Lá em casa são 3, até para os cuidados da casa, né? Porque já faz um tempo que a gente não tem diarista, então a gente sempre se divide. E os 3 são grandes, os filhos são adultos já, né? E eu fico, meu Deus, eles chegam cansados, vai estudar. Então eu sou muito maleável nisso, porque eu sei que é cansaço, né? Então, eles tinham uma agenda diária que nunca cumpriram. Eu errei com os meus com relação a isso, e eu confesso que errei, porque eu me senti aquela história de querer ser a mãe perfeita e trabalhar fora. Então, eu achava que era uma lacuna terrível o fato de passar o dia fora. E quando eu chegava, eu entendia que eu precisava suprir aquilo ali. Então, dava tudo isso. E hoje, eles são ótimos e maravilhosos, mas falta um pouco... Eu sinto que errei nisso. Mas aí pronto, eu já digo, Giovanni é muito bagunçado. Também, porque eu tinha os meus filhos eram escadinha. Então, eu tinha babá, eu tinha 2 pessoas. Uma para as crianças e uma para casa. Então, eu fazia, meu Deus, eu vou criar os meus filhos inúteis, porque sempre tem quem faça. São 3. Então, eu tinha uma ajeitando na casa, uma com eles, né? Eu trabalhava, eu tinha aquela corretoria. E chegou um momento que eu disse, eu não vou ter mais, comecei a ter alguns problemas com o secretário e tudo. Eles já estão grandes, eles vão começar a ajudar. Então, eles ajudam dentro do limite. E eu acho que foi necessário até isso para poder eles entenderem que eles precisam fazer. Porque eles tinham tudo. Não se preocupavam em ajeitar nada. Arrumem a cama. Então, eu tenho um pouquinho de dor de cabeça ainda com essa questão dessa organização. Mas eu acho que é de toda vez a questão de organização. Né? Mas é importante assim, as obrigações. Diante de tantas incertezas, né, que não tem fórmula, o que seria bacana da gente pensar? Diálogo. Você precisa conversar com seu filho. Conversar desarmada. Eu lembro que uma das coisas que eu conversava muito com eles era sobre o fato de eu trabalhar muito. Então, quando eu chegava em casa, eu contava do meu dia. A gente dizia que era assim, a melhor hora do dia, que era a hora de ir do lado, de chamegar, de conversar, e eu contava. Foi assim, foi assado, passei por isso. E eu sempre dizia assim, se não der certo para vocês, não dá certo para mim. O tempo todo eles acompanhavam esse processo. Se tem uma proposta de aumentar o trabalho, aumentar não sei o que lá, o tempo todo eu conversava. O que é que vocês acham? Como é que funciona para vocês? Então, eles acompanharam muito esse processo. Dia desses, a gente conversando sobre drogas, né? Uso de substâncias psicoativas, essas coisas. E Gil, que é o mais velho, ele comentando assim, mãe, você não sabe como me influenciava, como você chegava contando as coisas que você via no seu trabalho. Até porque, como assistente social, a realidade que eu trazia não era uma realidade fácil. Então, nunca foi de comparar assim, olha o carro do vizinho, como é lindo, vai trabalhar para ter um carro desse. Não, era, que bacana, você está com a mesa posta com comidas, mas o vizinho, aquele lugar onde eu trabalhava, teve uma criança que morreu de fome. Porque isso foi uma coisa que realmente aconteceu, que me marcou muito no meu período de trabalho. Então, eles cresceram com esse tipo de comparação. Não aquilo que aspira, fulano é melhor, mas eu estou numa situação melhor do que alguém. Então, não tenho do que reclamar, tenho que, enfim, conversar. Eu acho muito importante desarmada, entende? Isso, e eu acho que conversar coisas de valor. Isso é coisa de valor. Quais são os valores que você passa para o seu filho? Você dizer a seu filho, olha, fulano de tal tem um carro mais caro. Gente, qual a necessidade? Então, até onde, o que é que você está ensinando? O que você espera disso? O que é que você espera? Porque cada ação tem uma reação. Quando você cria o seu filho nesse universo de consumo, não estou dizendo que consumir é bom, conforto é bom, todo mundo quer tudo. Isso é uma coisa. Agora, assim, o quanto você valoriza isso para o seu filho? O que é que você espera? Qual é o resultado disso aí?
Né? A gente, em relação à confiança, eu tenho uma sobrinha, que é como se fosse minha primeira filha, e desde ela, né, assim, eu segui minha mãe, eu sempre contava tudo minha mãe, depois chegou um determinado período da minha vida que eu comecei a saber de tudo. Joyce desde sempre, então era como minha filha, ela era a primeira pessoa que chegava para mim. E Lucas hoje, Júlia, eu senti um pouco de dificuldade às vezes com Yara, senti que foi a única que eu falei, que Júlia dizia, tudo eu conto pra mamãe. Às vezes tinha um comentário que Yara falou, não sei o que, eu falei, minha filha, mas por que não? Será que suas amigas passam pra você que elas não têm abertura com a mãe delas? Porque eu sempre ouvi vocês, eu nunca julguei, eu sempre estive aqui. A Júlia disse, pois é, não sei porque a Yara disse, porque tudo eu conto à mamãe. Às vezes as minhas amigas dizem certas coisas que eu faço, não, com mamãe eu confesso sobre isso, eu não vejo problema de fazer isso com mamãe, ao contrário. Então, assim, é isso a questão de você trazer o filho para vocês, que quando você traz para você traz ele do mundo para você. Isso. E a questão da confiança, de saber que pode confiar. Qual é a regra, né? Não a regra errado é saber filho. Que é um atendimento personalizado. Mesmo cada um tem o seu olhar, seu filho. Isso. É isso que eu disse uma vez, e Yara sempre chora quando eu digo isso, eu fiz, minha filha, mesmo que você esteja errada, eu sou sua mãe. Eu vou estar do seu lado sempre. E eu digo sempre isso aos 3, né? Vocês sabem que eu tô aqui. Podem estar errados, mas eu sei do coração de vocês, eu sei quem vocês são. Vocês não são nenhum louco. Se alguém agir, quem é certo, vai conversar e quer dizer que a gente vai, tá dizendo, pode fazer o que quiser, que a gente vai passar a mão na cabeça. Não é bem por aí, mas no sentido de dizer que eu tô com você e a gente vai resolver e vamos... Se precisar pagar por isso, passar por isso, vai passar. Outra coisa que eu também acho que é muito importante é tentar criar filhos fortes, sabe? Essa questão que eu digo, nada do doce de mocotó para dizer que é nervoso, que acha isso bonito. A gente precisa ensinar os filhos que a vida é difícil mesmo. Sem fantasia. É linda, a gente ama, tem momentos lindos, a gente tem que escolher ser feliz. Toda essa parte de esforço, de resiliência, mas entendendo que nem tudo é fácil. Porque se você super protege, eu penso que o maior crianças frágeis, que você pode fazer pelo filho é quando você super protege. Porque a vida bota pra lascar. Isso. Então, quando ela vem que dá aquela cipuada e a pessoa não tem elementos para resistir àquilo ali porque foi super protegido, é uma dor, um sofrimento e tudo isso que a gente percebe hoje, um adoecimento, a saúde mental dramática. Os adolescentes hoje em dia, todos não estão preparados para o mundo do trabalho, não sabem receber um não sabem receber um descarte. Isso. Não sabe, porque é tudo muito drama, é tudo muito, abala muito. Então, vem muito... é difícil, vai passar por situações difíceis, mas eu tô aqui, sua casa é um porto seguro, a gente vai passar juntos, mas que a vida é isso. Eu lembro que nós perdemos, a gente sempre entra em algumas dores, que faz parte da vida, né? Eu perdi uma irmã que tinha 30 anos. Rossana. Isso foi uma coisa que me traumatizou. Eu quase não me recuperava. Eu tinha 21 na época e ela tinha 30 e foi uma fase terrível da minha vida. E nessa época eu fiquei muito traumatizada porque ela tinha 2 filhos, um de 3 e um de 6. E esses meninos, um tempo antes, ela tinha saído, a Sui tinha saído para não sei o quê, e esse menino chorava, mamãe, mamãe, mamãe. E depois, isso ela viva, né? Tinha só saído. E depois de um período, aconteceu realmente dela falecer. Isso me marcou demais, vivia na minha cabeça. E Gil pequeno, ele dizia assim, mãe, você vai morrer? Aí eu lembro que Regina era horrorizada, porque eu disse, vou. Mas como é que você diz isso ao menino? Vou, porque pode ser que eu morra. Rossana não achava que ia morrer. E se ela tivesse dito a ele que não ia? Então, fale a verdade, naquele limite, naquela... E hoje Gil diz como aquilo foi forte para ele. Então, você não sabe quando acerta, nem quando erra. É muito... Mas, assim, porque nós carregamos, cada um de nós carrega uma história de traumas, de sofrimento, de coisas boas. E isso aí vai se construindo, vai fazendo um bolo que vai se ajustando. Então, como eu digo, a criação, ela tem que ser personalizada, mas a gente precisa ir dando um norte naquilo ali, que é o norte de mostrar-se disponível, né? Ter fé e rezar muito para funcionar, ter um diálogo altamente aberto, conversar sobre tudo, sem julgamentos, procurando entender. E mostrando isso, assim, o amor da mãe, ele é incondicional. Então, se você errar, você vai... E mamãe dizia muito isso, a mamãe tinha uma sabedoria incrível, e ela dizia muito assim, se você fizer escolhas ruins, você vai responder pelas escolhas ruins, não sou eu. Eu estarei do seu lado. Tem um momento em que certamente eu vou sofrer mais do que você.
mas quem vai responder pelas escolhas ruins é você. E verdade. isso é muito Não existe real. coisa mais certa do que isso. Exatamente. Então, eles precisam saber disso e a gente deixar muito claro. Então, Digo não sou eu que vou lhe punir. Eu vou tentar ajudar, O que eu tentar tento fazer o melhor, é lhe orientar, mas quem está fazendo, quem vai colher passar, quem vai colher as consequências é você. Gente, e falar sobre filhos, a gente vai passar 3 dias aqui. Então é melhor a gente parar e lanchar agora. Vamos lanchar, ver o que é que Fran Bolinhos mandou. Gente, primeiro eu quero dar um oi. A TV Mais, a Lucas, lá no Rio Grande do Sul, a todo mundo que está assistindo a gente. Um beijo grande para vocês. Espero que vocês estejam muito felizes com os nossos temas diários, tá? E a gente precisa ouvir também as histórias de vocês. Fran, um beijo grande para você. Ter você aqui esses dias foi maravilhoso também. E agora vamos já provar, né? O que é que ela mandou para nós? Lília, ela é sabe, sempre quem abre é ela. Vamos lá. Lembrando, gente, Fran Bolinhos, culinária com sabor, livre de glúten, lactose, super saudável. 2 lojas em Natal, uma em Lagoa Nova e uma em Petrópolis. Gente, é um bombom. Vamos de bombom. Bombom pra você. Vamos ver de que é esse bombom. Gente, Fran Bolinhos arrasa sempre. Gente. Vocês viram a história dela, né? Maravilhoso. Vamos ver. Ai, que lindo. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Tem amendoim. Gente, que coisa gostosa. Meu Deus. Sensacional. Deixar vocês com inveja um pouquinho. Maravilhoso. Como sempre, Fran Bolinhos arrasando no nosso podcast. Muito bom, viu? Suave. Não é? Maravilhoso. Meu Deus. Incrível, incrível. É. Eu sempre tenho que parar, porque a gente tem que fechar e Tem que fechar, depois a gente come de volta. eu sempre tô comendo. Não dá vontade. Papo sério. Alma feminina e bom humor. A gente está esperando vocês sempre aqui. Beijo grande. Tchau!